Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma decoração de uma encomenda de um bolinho que ficou assim a coisa mais fofa do mundo, ficou a coisa mais linda do mundo. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Já se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilhe pra ajudar a amiguinha aqui, tá bom? Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. E eu já tinha feito a prensagem tudo certinho, gente, pra gente focar nesse vídeo somente na decoração. E a massa era a minha massa chifão de baunilha, e como era um bolo de 25 centímetros, eu deixei ele escolher os dois recheios. Então era uma camada de brigadeiro e uma camada de ninho, porque enfim, eu ia ter que fazer duas receitas de cada mesmo, então ele pode escolher cada camada de um sabor do recheio. Só que eu só faço isso com bolos a partir dos de 20 centímetros, que eu vou ter que fazer duas receitas. Já o bolo de 15, de 10 centímetros é um recheio só, né, que eu deixo escolher somente um sabor. Mas enfim, gente, o bolo era num tom de amarelinho, então eu comecei com uma pré-camada para conseguir segurar todos os farelinhos, e depois eu já fui partir para a camada que realmente vai ficar a decoração. E eu sempre faço, gente, na manga de confeitar com um adaptador de bico para sempre sair a mesma quantidade de chantilly e me facilitar muito na hora da espatulagem também. Então eu tomo cuidado para fazer todos bem juntinho para evitar bolha de ar. Daí, como vocês podem ver, meu marido estava do meu lado me atormentando as ideias na cabeça, mas enfim. E na hora de espatular um bolo, gente, de decorar, é assim mesmo, devagarinho, é tomando cuidado, pra a gente não ter um trabalho redobrado, porque às vezes a gente quer fazer na pressa e acaba não dando certo e acaba ficando muito ruim. E na parte de cima eu já vou meio que quinando ele na hora da aplicação do chantilly mesmo, tá? Aí só na parte de cima mesmo, que eu acabo colocando na colher, às vezes eu faço questão de colocar na manga de confeitar, mas geralmente quando o bolo assim é maiorzinho, não tem muita necessidade. Eu vou espalhando o chantilly com essa espátula de cortar bolo, né, a espátula da vovó mesmo, com todo cuidado para não criar bolha de ar, e já vou alisando o topo do bolo também, tá? E fazendo a quina do bolo junto. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, mas tipo, meio que derrubar o chantilly para não ficar um vão entre a lateral e a parte de cima. Só que, gente, na hora de espatular, eu cometi um erro básico de não deixar a espátula 100% retinha. Ela ficou um pouquinho curvada. Então meu bolo ficou afunilado, né? Mas enfim, depois eu fui consertando. Então eu fui terminando de espatular. E depois eu vou medir com a espátula pra ver aonde que tá faltando chantilly e vou aplicando de novo. Aí nessa parte não precisa ser com a manga de confeitar. Consegue ser com a espátula mesmo, que dá super certo. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. E depois de conseguir espatular ele todinho, eu vou blindar ele com esse glitter da Cristal da Fab, que é assim, simplesmente maravilhoso. Porque, como eu disse, vai ter os detalhes de florzinha e eu vou ter que escrever em cima. Então, pra não manchar a minha escrita, né, as minhas florzinhas, eu blindo ele com esse glitter, porque ele é super delicado, muito lindo. E realmente só fica os reflexos, né, não muda a tonalidade do chantilly. Então, depois de blindar ele todinho, eu começo fazendo a escrita na parte de cima, que era 1 ano e um coraçãozinho, porque era para o aniversário de uma criança de 1 ano. Então eu já vou trabalhando bem, hidratando bem o chantilly branco. Ele precisa estar bem hidratadinho, bem no ponto certo, pra gente conseguir escrever sem ficar quebrando, sem ficar poroso o chantilly e ficar uma escrita bonita. Eu ainda não domino 100% a escrita no bolo, é uma coisa que eu ainda tô trabalhando bastante, mas eu já melhorei muito do primeiro bolo para esse. E para fazer a escrita, eu uso um biquinho perlê, e é assim, gente, bem devagarinho que a gente faz, pra não cometer erro. Não, pelo menos eu, né, gente, que tá assim, como eu disse, eu não domino 100%, mas pra quem domina, eu acho que faz isso muito rápido.
so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. E depois de terminar de escrever, eu já vim com o chantilly bem amarelo, bem forte, para poder fazer os miolinhos das flores. Aí eu vou dispensando ele certinho para ver onde eu vou colocar cada florzinha, para ficar bem harmônico, bonitinho. E nele eu nem preciso colocar o bico, é só cortar bem fininho e só vou espalhando esses pontinhos em volta de todo o bolo. Wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. E com o mesmo chantilly que eu usei pra escrever um nome ali, o mesmo biquinho, eu fui fazendo as florzinhas, que eram essas, acho que é margarida que fala, eu não sei, gente. Mas é só esses pontinhos assim e ficou bem simplesinho. Eu tava fazendo mês passado porque eu queria fazer o teste com outro bico pra ficar com duas florzinhas diferentes, né? Aí mais pra frente vocês vão ver, mas não deu muito certo, então eu voltei a fazer todas com o bico perlê mesmo. Por isso que eu tô pulando aí uns pontinhos amarelos pra poder fazer as flores. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never. E depois que eu fiz todas as flores, eu fui preenchendo os espaços que tava muito em branco do bolo, com essas decoraçõezinhas bem simplesinhas, que são só as 3 gotinhas, né? Com o mesmo bico, e depois algumas bolinhas espalhadas pelo restante do bolo, somente para não ficar muito vazio
o espaço de uma florzinha para outra. E a última parte da decoração desse bolo era pintar ali um ano e o coraçãozinho de dourado. Então eu peguei o pauzinho e o álcool de cereais com esse meu pincel nada pequeno, mas dá super certo toda vez que eu uso, e pintei ali na parte de cima. E nesse ponto, como o chantilly tá bem molinho, a gente precisa deixar esse dourado mais líquido, mas não o suficiente para escorrer. Então, gente, não tem uma medida, tem que ser ali no olho. Você tem que ver ali que ele tá bem líquido, parecendo uma tinta guache mesmo, na hora que só encostar já pintar. Mas ele não pode estar líquido demais, porque senão vai escorrer e acabar manchando o bolo. Então tem que ir na paciência, com o tempo você pega a prática e você já sabe o ponto certinho. Aí é só ir encostando o pincel, não precisa ficar esfregando. Mas só do fato de você ir encostando o pincel em cima, já vai pintando e já vai ficando a coisa mais linda. E acertando o chantilly. E foi isso, gente. O que vocês acharam aí da decoração do bolinho? Ficou muito fofinho, bem simples a decoração dele, né? Só com o espatulado. Só que as florzinhas, gente, ficaram a coisa mais fofa do mundo. Ficou muito fofinho. Eu adorei o resultado. E você, o que você achou? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.